A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, juventude da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, juventude de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no Espírito Santo, e novamente estou aqui acompanhado de uma equipe de professores da nossa EBD para estudarmos mais uma lição. E eu, nesse momento, vou pedir para os nossos professores que aqui estão, para que se apresentem. Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é Gênesis, mais uma vez estamos aqui participando da aula com vocês. Espero que seja um dia maravilhoso. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Emily e também para mim é um prazer grande estar aqui com vocês. A paz do Senhor, irmãos, eu sou Patrícia e é um prazer estar com vocês mais essa aula. Que bênção, então, aí a apresentação dos nossos professores. Figura carimbada, né, na nossa EBD aqui, o casal, né, o irmão Gênesis e a irmã Patrícia, e estreando aqui na EBD dos jovens, a jovem Emily, né, muito bem-vinda, e espero que você possa, não ser só essa, mas outras vezes possa estar conosco aqui, nos ajudando, né, na Escola Bíblica Dominical. E antes de nós começarmos os nossos comentários, nós vamos pedir para que você que não se inscreveu no canal, que possa sim se inscrever, que você dê o seu like aí, participe do chat, possa comentar o vídeo, comentar na aba de comentários e compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. E você que está nos visitando, a gente quer de antemão dizer que você é muito bem-vindo e fique à vontade para aí se apresentar, colocar o seu nome, a cidade da onde você está falando. Queremos ressaltar que a sua presença é muito importante para nós e Deus tem uma palavra para você. Vamos então orar, né, irmão Gênesis? Amém. Vamos orar então para a gente iniciar a nossa aula. Deus, nós estamos na Tua presença. Que o Senhor se faça presente, Senhor, nesse dia. Que o Senhor fale aos corações através, Senhor, desta lição. E que possamos, Senhor, aprender a cada dia mais dos Teus ensinamentos através da EBD. Que o Senhor, Pai, visite cada jovem, onde quer que ele esteja, Senhor, em qualquer lugar do Brasil, que esteja assistindo essa aula. Não sei se vai ser hoje, vai ser outro dia, mas que o Senhor o visite e faça, Senhor, a Tua obra nos corações. Amém. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pai Senhor, jovens, meu nome é Patrick. Hoje estarei fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Provérbios. Provérbios 10, do 11 ao 14. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falta de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Provérbios 15, do 1 ao 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. 7. Os lábios do sábio derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se aposentará de estultícia. Provérbios 17, 27 e 28. Retenha suas palavras o que possui conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios por sábio. E foi isso, jovens, essa é a leitura de hoje, e agora nós vamos ficar com nossos professores. Nossa lição 9, com o título Protegendo a Sua Boca. O objetivo da nossa lição é mostrar as diferenças entre a boca do tolo e a do sábio, reconhecer as características da linguagem de uma pessoa tola e conscientizar da necessidade de se proteger a língua. Que legal, né? Quantas coisas aí nós vamos aprender
nesta lição. Como diz a irmã Cristina, né? Essa aula promete. Né? Isso aí. Se preparem. Bom, então nessa lição nós vamos estudar, de acordo com o livro de Provérbios, a maneira sábia de usarmos a nossa boca. O que nós falamos diz muito sobre quem somos. E nós vivemos em tempos difíceis e precisamos, mais do que nunca, aprender a guardar a nossa língua. Como nós vamos falar sobre falar, né, sobre usar, né, a linguagem, né, a comunicação, nós vamos então agora ver o que os jovens e também alguns casais da igreja têm a dizer sobre quem fala mais, o homem ou a mulher. E você aí no chat pode também dar a sua opinião. Quem que você acha? Quem fala mais, o homem ou a mulher? Pode colocar então aí para a gente estar fazendo aí uma pesquisa, uma sondagem a respeito desse assunto. Estamos aqui com a nossa jovem Mariana, quem é que fala mais, o homem ou a mulher? Bom, já foi comprovado cientificamente que é a mulher, mas do meu ponto de vista, eu acho que também é a mulher, porque a mulher tem mais poder de persuasão. Estamos aqui com a nossa jovem Natália, quem é que fala mais, o homem ou a mulher? a mulher. Estamos aqui com o nosso jovem Igor, quero te fazer uma pergunta. Quem é que fala mais, o homem ou a mulher? olha, eu tenho certos amigos, homens, que falam bastante. Não sei se você sabe de quem que eu tô falando. Mas aí, Igor, pra você, qual é a sua opinião? Eu posso falar que depende? Porque pra mim depende, porque tenho certos amigos homens que falam bastante, mas no geral eu conheço mulheres que falam bastante, então pra você é uma questão que depende do referencial, então. Depende do referencial, perfeito. Estamos aqui com o nosso casal, João e Aline. João e Aline, quem é que fala mais, o homem ou a mulher? Pra mim, a mulher. Eu falo muito. E por que vocês acham isso? Eu sou casado há quase 18 anos com uma mulher, então eu posso dizer isso. Eu falo porque eu falo muito, então é isso. Então foi isso. Estamos aqui com o nosso casal. Tudo bem, Pai do Senhor? Bruno. Yasmin, Pai Senhor. Isso aí, Bruno e Yasmin. Bruno e Yasmin, quem é que fala mais, o homem ou a mulher? A mulher. O homem. O que você acha disso, Bruno? Não, acho que é porque... Naturalmente a mulher fala mais que o homem, eu acho. Porque a mulher gosta de contar muita história, o homem não. O homem fala poucas histórias, entendeu? Então acho que vai por essa vibe aí. Nessa parte aí. Não é não? Não? Ele é vendedor, ele fala tudo com todo mundo. Ele é quase o prefeito daqui da cidade. Ele conversa com todo mundo, gente. Eu fico quieta, só olhando. Não, mas a pergunta é, no geral, o homem ou a mulher fala mais? Você, o homem. Quer ver quem falou mais? Você. Muito bem, galera. E aí, Joana, quem é que fala mais? Bom, então nós não vamos ficar somente com as respostas dos jovens. Eu quero aqui saber, né? Primeiramente aí, Emily, quem você acha, Emily, que fala mais, o homem ou a mulher? Meu Deus, é muito difícil. Porque eu convivo com muitos homens e mulheres que falam demais. Se eu colocar e ponderar numa balança entre os homens e as mulheres, eu acredito que as mulheres falam mais. Bom, e aqui também a gente tem um casal, né? Que é a Patrícia e o Gênesis. E vocês? Quem é que fala mais aí? E amor, quem fala mais? Então, lá em casa é difícil, porque nós dois nos falamos bastante, mas sim, ele fala mais. Sem dúvida. Isso é novidade. Lá em casa eu que sou o fio desencapado. Exatamente. Bom, então dando continuidade aí, né, a nossa lição, o estudo dessa lição, nós queremos dizer que este órgão, né, tão pequeno do nosso corpo,
ele pode abençoar e edificar a vida de muitos, mas também pode ferir, pode matar, inclusive a nós mesmos. Então nós vamos já entrar dentro da nossa lição, comentando já aí o primeiro tópico da nossa lição, que vai falar sobre a boca do sábio e a boca do tolo. E o primeiro subtópico, que fala sobre o modo de falar do sábio e do falto de entendimento. E eu quero já logo perguntar, né, ao nosso irmão Gênesis, o que a palavra de Deus diz sobre o modo de falar do sábio e do tolo? Pastor. É interessante, né, pastor, que quando o livro de Provérbios nos ensina, o quanto o livro de Provérbios nos ensina para a vida, né? Mesmo escrito há milhares de anos, o comportamento dos seres humanos transcende as épocas. Olhando para a lição, vemos que o comportamento do sábio é diferente daquele que é falto de entendimento. Ou poderia dizer o do tolo, né? Em Provérbios 10, diz que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso. Saindo um pouco do texto e aplicando no nosso dia a dia, vemos o quanto nós somos testados, né, no momento, né, às vezes no trânsito ali, né, com o nosso comportamento, né? Acontece alguma eventualidade que tenta às vezes nos desequilibrar. Então, assim, qual é o comportamento que nós temos naquele momento, né? Um comportamento de alguém sábio para poder resolver aquele problema, aquele conflito, ou como um tolo, né? Que sai esbravejando e achando que você como você está certo, você sai bravo, irritado. Então, assim, é um comportamento, né, tolo. Então, assim, temos que entender, né? Agora eu falo para os jovens que quando temos sabedoria e isso vem do Senhor, temos que proferir palavras de bênção. E não, se não for assim, é melhor até se calar. Eu penso dessa forma, porque a maldição é da boca do tolo e insensato, né? Em Tiago aqui 3,10 diz assim: de uma mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isso se faça assim. Ele está dizendo que isso não pode, né? A gente não pode, na nossa boca não pode proferir palavras de bênção e de maldição, né? Aí o 11 está dizendo assim, ó: porventura alguma fonte faz jorrar de um mesmo manancial água doce e água amarga, né? Enfim, que nossa boca seja um canal de bênção e não de maldição. Muito legal, muito bom, né? É interessante a questão de que o controle passa pela pessoa. Ninguém fala de forma que automaticamente, né, sem tão pouco ter alguma forma, né, de você controlar aquilo ali, né? É claro que tem muitas das vezes que a gente toma, né, muitas vezes uma atitude, né, precipitada, né? Mas a gente deve vigiar muito isso aí, né? Exatamente. Como diz o salmista Davi, ele pede, né, para que o Senhor coloque na boca dele 2 guardas, né, para que justamente ele não venha falar aquilo que... Porque a gente tem um controle, mas a gente precisa, né, também do Espírito Santo, da presença de Deus, né, para que a gente evite, né, esses problemas. Como você citou aqui, um exemplo, né, no trânsito, né, muitas vezes a gente está ali numa situação que acaba, de repente, pelo momento da vida... Porque esse é um momento estressante, né? Tipo assim, eu dei o exemplo do trânsito, porque o trânsito é um ambiente extremamente estressante, onde tem pessoas com pressa, onde tem pessoas que estão com suas vidas lá todas, às vezes, cheio de problemas, e tá ali no trânsito dirigindo. Então, assim, qualquer atitude, ela pode estar descontrolada. E às vezes nós estamos ali em plena paz, né, em santo gozo. Então nós é que temos que ter a sabedoria para controlar, né, uma atitude de uma pessoa que esteja nesse... Às vezes ele provoca um acidente e às vezes ele é o culpado, mas nós temos que tentar ter sensatez e tentar driblar aquela situação para não ter um caos, uma briga ou morte, como às vezes a gente vê,
É isso então, eu dei esse exemplo porque é algo muito corriqueiro na vida, né, da gente. Verdade, enfim. é verdade. A gente tem que estar como Cristo, né? Exatamente. Lá fora a tempestade, mas a gente está lá em paz, né, dentro do barco, né, e nada vai, de repente, tirar a nossa paz. Né? Então, a presença de Cristo na nossa vida, ela é fundamental, né? Mas, irmã Patrícia, o que os lábios falam e o coração busca, né? É o segundo tópico aí subtópico, né, do primeiro tópico da nossa lição. Então nós vimos no ponto aí anterior, foi explanado aí pelo nosso irmão Gênesis, o contraste, né, do modo de falar entre o sábio e o tolo. Então qual a relação daquilo que falamos com o nosso coração? A palavra em Provérbios revela um espírito humilde. A linguagem do sábio sempre é adornada de sabedoria, ponderação e bom senso. E sabendo que o Senhor está olhando todos, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E como está o seu coração. Então, o sábio, ele tenta, de todas as formas, ele derramar o conhecimento por meio da linguagem, pois o seu coração busca sinceramente a sabedoria. E diferente do sábio, que para ele, tanto do tolo, né? Diferente do sábio, o tolo não tem essa sensibilidade, esse temor, digamos assim, o temor do Senhor, né? Que faz com que a gente tenha um coração quebrantado de entender e de nos posicionar de forma diferente. Então, fica mais ou menos essa diferença do coração do sábio e do coração do tolo, que para ele tanto faz. Não, às vezes, por falta de conhecimento ou por falta de crer mesmo, né, de ter a presença do Senhor, faz com que para ele não faça diferença, que Deus está vendo ou não, ou que se vai fazer diferença na vida das pessoas ou não, enfim. Como diz a palavra, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Está na nossa lição. Então, não é isso? Isso aí. Está na nossa lição, né? Não vamos adiantar, né? Bom, Emily, nós falamos a respeito da questão da vigilância, né? Exatamente. Então, é possível controlar a língua? Não só é possível, como devemos controlar a nossa língua. Além de aprender e saber falar com sabedoria, é necessário também aprender a se calar em alguns momentos. Existem algumas coisas que existem ambientes corretos e tempos corretos para se dizer. Esses são momentos adequados que você pode falar aquelas coisas ou até mesmo ambientes adequados. E é o que o pastor falou sobre a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se nós somos pessoas que estamos cheios de humildade, estamos cheios de sabedoria, automaticamente a nossa boca vai falar dessas coisas. Se nós temos o nosso coração cheio de ansiedade, de inquietude, nós vamos falar de maneira espalhafatosa, que é a palavra que a lição aqui usa, de falar primeiro e pensar depois. Isso é uma maneira tola de viver, mas sim, é possível controlar a sua boca. Isso aí. E nós temos a nosso favor, né, que é justamente um presente que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, né? A Bíblia fala que ele vai nos guiar, né, e nos ensinar todas as coisas. Então, além, né, do nosso intelecto, né, que a gente tem a condição de saber o que é bom, o que é agradável, o que gera vida e o que também gera morte, a gente saber separar estas coisas. E, além do nosso intelecto, também nós temos o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar e vai muitas vezes nos advertir. Quantas vezes, né, eu já falei alguma coisa e rapidamente o Espírito Santo já me advertiu. Isso que você falou não está correto, não está certo. E aí, o que a gente tem que fazer? Ter a humildade de se retratar, né, de voltar atrás. Entendeu, jovem? Então, peça, né, que o Espírito Santo de Deus possa dominar, controlar, né, no caso, a sua vida, a sua língua, o seu coração. Então, como a irmã jovem Emily disse, é possível controlar, né? Então, que Deus possa te dar graça, dar sabedoria, para que você possa falar coisas que agradam a Deus e que edificam, né, a vida das pessoas. Ok? Vamos então já direto aí para o nosso segundo tópico da nossa lição, que vai falar a respeito da linguagem de uma pessoa tola. O que a linguagem revela? Irmã Patrícia,
Nós estamos vendo aí, né, ao longo desse trimestre, último trimestre do ano, ensinamentos no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele traz sempre o contraste, né, entre o sábio e o tolo. Também fala da relação, né, da língua com o coração. Então, onde está o problema? O problema está na língua ou no coração? A palavra de Deus nos mostra que a linguagem que expressamos revela o que se encontra dentro de nós, no interior. Isto é, revela o que estamos pensando, sentindo e desejando. Então, de fato, o problema não está na boca, mas no coração. Jesus ensinou, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca, diz a palavra do Senhor em Lucas 6,45. E tem também um texto aqui, vou ler aqui para os irmãos, que diz muito sobre isso. Marcos 7, 20. E dizia, o que sai do homem, isto é o que contamina o homem, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E aí no 23 diz, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, que nós venhamos ter essa sensibilidade, né, de ter um coração quebrantado, de buscar do Senhor essa restauração, né? Porque às vezes no nosso dia a dia, jovens, né, nós somos tão atarefados com um monte de coisas, faculdades, e o nosso coração fica fechado para aquilo e não ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, cuide, guarde o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus quer cuidar dele e ele pode, né? E só assim nós seremos sábios e você vai transmitir realmente aquilo que tem no seu coração. Amor, paz, todas essas coisas que nós falamos aqui se resumem em cuidar do nosso coração. E só conseguimos através da presença do querido Espírito Santo. Então, moral da história, o problema está no coração, no coração, né? Exatamente. Como diz o pastor Jairo, né? O problema do coração é o coração do problema, né? É isso. Então, que a gente possa aí, de repente, pedir a Deus, né? Para que tenhamos um coração que possa revelar, né? O amor, a bondade, a sinceridade, né? A fidelidade. Exatamente. Que Deus possa tomar conta do nosso coração. Porque, só para concluir assim, porque nós já tivemos essa idade, né? Não faz muito tempo, tá? Pouquíssimo tempo a gente já teve essa fase, digamos plenamente. Assim. A idade não vou falar da idade porque eu sou bem novinha, mas essa fase de que, né, nós estamos assim a nossa mente está muito preparada, a tecnologia, né? Nós temos tudo muito na nossa mão, mas que nós não sabemos tudo, né? Nós precisamos ouvir, entender, né, e aprender com as pessoas mais experientes do que nós, e nós não sabemos todas as respostas. Às vezes nós não falamos, mas na nossa mente nós temos isso. E não é assim, né? Nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito, ouvir, né, o que o Senhor tem a falar com nós através dessas outras pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. E Emily, o que a língua do tolo pode causar? E como nós podemos evitar que a nossa língua não seja um instrumento de destruição? Então, pastor, como a língua do sábio, vamos entender melhor como é que funciona o que a língua do sábio produz. Ela edifica, a língua do sábio, ela estimula a paz, a língua do sábio, ela estimula também a prudência, a mansidão. E a língua do tolo é o oposto disso. Ela destrói ao invés de edificar, ela estimula a ira ao invés de estimular a paz. E nós vemos em tudo isso que o que nós falamos produz efeitos em outras pessoas, ou até mesmo no ambiente que nos rodeia. Então, o que falamos estimula reações nas pessoas ao nosso redor. E isso é muito perigoso, porque isso gera consequências na vida dos outros também. O que nós falamos pode destruir alguma coisa na vida da outra pessoa, pode gerar ira na vida da outra pessoa, pode também produzir uma insensatez na vida dela. Isso é muito perigoso. Agora, como evitar que a nossa língua não seja um instrumento de destruição? Nós devemos sempre buscar sabedoria em Deus e na palavra de Deus. Isso vai fazer com que nossas palavras sejam direcionadas pelo Espírito Santo e vai nos conscientizar. Olha, isso aí não é bom você dizer, isso aí pode ferir tal pessoa.
E o Espírito Santo sempre fala conosco. Antes mesmo de falar, nós devemos pensar também se isso pode ferir a pessoa, se é o momento correto, se é o jeito certo de falar. E tomar muito cuidado com as nossas palavras e sempre lembrar que as nossas palavras podem gerar consequências na vida das pessoas e até mesmo machucar elas. Então, sabedoria é essencial, né, Emily? Exatamente. Que nós possamos, né, ser abençoados por Deus, né? Não é a sabedoria que o mundo entende por sabedoria, mas é a sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria divina. E a palavra de Deus diz que Deus, ele dá, né, a sabedoria a todos quanto pedem de forma liberadamente, né? Então, Deus, ele tem prazer de dar sabedoria àqueles que assim o pedem. Então, que nós possamos, nas nossas orações, né, pedir a Deus, Senhor, dar-nos sabedoria, né, tanto, né, para a gente agir, como também para falarmos. Bom, agora o que acontece quando nós comunicamos de forma insensatamente, né, como está dizendo aí a nossa lição? Eu trouxe até alguns ditados aqui e eu gostaria de perguntar se vocês já ouviram, né? Por exemplo, aquele ditado que diz que o peixe morre pela boca. Né? Clássico. Quantas pessoas já falaram sobre isso aí, não é isso? Esse é velho. Nunca ouvi, gente. Nunca ouviu falar? Então, acho que é da nossa da minha época, né? Tem um conflito aqui de gerações. Né? Tem um conflito, exatamente. É justamente porque o peixe, né, explicando, né, ele vai, no caso, pegar, né, no caso, a isca ali no anzol e a boca acabou a vida dele. Então, a pessoa, né, muitas vezes acaba por falar, né, de forma erradamente, né, acaba se complicando e produzindo, né, no caso aí, um mal para a pessoa, né. Tem um outro ditado também, Emily, vê se você conhece esse então. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você já viu falar esse? Nunca! Vocês já ouviram? Já. É porque a pessoa tem tanta vontade de falar, fala tanto, que sai dando bom dia para qualquer um, né? Até passa um cavalo ali e dá bom dia, né? Bom, então, a fala, né, de uma pessoa insensata, ela é caracterizada por acreditar que ela é dona da verdade, né? Então, a pessoa insensata, ela acha que ela está com a verdade. Então, só ela que sabe o que é certo, o que é errado. Ela considera também que todas as pessoas estão erradas. Só ela que está certa. Essa é a pessoa insensata. É aquela pessoa que não arreda o pé, né? Acredita que a verdade, a certeza está com ela e que o errado são as pessoas. Ela geralmente despreza a razão, né? Ou seja, ela age muito pela emoção. Então, são pessoas que trabalham demais, né, com o lado emocional, que a razão fica de lado. Mesmo que a certeza, né, racionalmente, está dizendo que aquilo ali está errado, mas ela é tão teimosa e age de forma tão emocional que ela acaba desprezando a razão. E ela também procede, né, com uma insensatez moral, né, de tal forma de que ela fala qualquer coisa, palavras como a palavra de Deus diz, com palavras torpes, né, com xingamento, né? Então você pode observar que uma pessoa insensata, ela tem um linguajar fora dos padrões morais. Então, é difícil falar o que convém e também falar como convém. Todas as duas formas são difíceis, né, da gente estar, no caso, se portando. Também existe um outro ditado, né? Esse eu acho que você sabe qual é, Emily, que eles costumam dizer que as palavras têm poder. Já ouviu falar isso? Com certeza. E elas realmente, ela tem poder, né? Ela tem poder que pode construir ou pode destruir uma vida, né? Quantas pessoas, né, já destruíram a vida de outras pessoas, magoando outras pessoas por causa das suas palavras mal colocadas, né, com ira, com sentido de amaldiçoar as pessoas. Isso tem
levado as pessoas a viverem uma vida traumatizada justamente por causa daquelas palavras, né, que muitas das vezes as pessoas falaram na sua infância, né, na sua adolescência, e muitas vezes os jovens acabam levando isso para a sua vida, quando alguém diz coisas negativas em relação a ele. Não que a gente tenha que pensar positivo, mas que nós vivemos pela fé, né? Pela transformação que o Espírito Santo de Deus causa nas nossas vidas. Mas as palavras de formas pejorativas, de forma negativa, isso causa sérios traumas, né, na mente das pessoas, que possam levar a pessoa a ter problemas, né, futuros, né, muito grandes, e destruindo, né, no caso, as pessoas no sentido do seu caráter, da sua personalidade. Então, a gente precisa muito, né, ter a vigilância, né, na hora de falar, para que a gente não possa, de forma nenhuma, ao invés de abençoar, amaldiçoar as pessoas. Tá? Mas a Bíblia, ela nos exorta, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo, diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que coisa mais graciosa, né? Quando a gente dirige as pessoas, ou quando as pessoas falam para nós uma palavra que seja com graça, né? Que seja agradável, não no sentido de que a gente deve somente ouvir coisas que vai inflar o nosso ego, né? É claro que a gente precisa saber a verdade, mas essas verdades, ela devem ser ditas com amor, de forma agradável. Eu posso falar uma coisa que muitas das vezes é errado para qualquer um de nós aqui, mas de forma agradável, de tal forma que você vai ouvir aquela palavra, mesmo que seja uma correção, mas você vai entender que estou falando isso com amor, né, com muita graça, com muito respeito, né? Como a própria palavra diz que o Senhor, ele disciplina, ele corrige aquele que ama. E a correção do Senhor traz, né, uma dor, mas ela nos edifica, né? Ela nos traz vida, né? A palavra de Deus diz que a correção de Deus, ela nos traz arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida. Então, que a gente possa ter, né, muito cuidado também de falarmos com as pessoas, falarmos a verdade, mas que possamos falar a verdade com amor. Como diz o texto, né, que a nossa palavra ela seja temperada, né? Você já comeu alguma comida sem sal? Que coisa ruim, né? Então, que nós possamos... temperada não significa dizer que você vai ter pouco sal ou muito sal. Temperada significa no ponto certo. Exatamente. No ponto certo. E só colocando que faz bem até pra gente, né, pastor? Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só ataca, que só tem palavras grossas. Então, sou muito sozinho, mas você vai entender o contexto, né? Ninguém quer ficar perto de pessoas tão maldosas, digamos assim, né? É verdade. Então, faz bem até pra própria pessoa. Isso aí. Que legal. Então, fechando, né, esse tópico 2 aí, a gente queria saber se você sabe uma palavra aqui. Roda aí pra gente saber que palavra é essa aí. A paz do Senhor, jovens. Você sabe o que é verborragia? Não sabe, né? Fica tranquilo que você vai descobrir tudo isso agora. Verborragia. Esse termo, ele mistura verbo, que significa palavra, e ragia, que significa fluxo. Ou seja, verborragia é quando alguém fala demais e acaba se enrolando na hora de se expressar. Eu acho que eu tenho isso. Pessoas verborrágicas, elas tendem a exagerar nos detalhes e a usar palavras muito complicadas, que confunde a maioria das pessoas que estão ouvindo elas falarem. No fim, a mensagem ela se perde e as pessoas ficam desinteressadas ou até irritadas por quem está sendo passada a mensagem. Então, resumindo, ser verborrágico é falar muito sem necessidade. Se você se identifica,
Fica a dica, tente ser mais direto e claro. Assim, você garante que a sua mensagem ela vai ser melhor ouvida e melhor compreendida. Ei, amiga, quanto tempo! Oi, que bom te ver! amiga, que bom te ver também. E aí, como vai a vida? Ai, tô bem, tô aqui andando, procurando um presentinho pro casamento da Ana, você vai, né? Claro, não poderia faltar, você vai? Eu vou, menina, eu sou madrinha. E aí eu tô andando aqui em Campo Grande, tô procurando, assim, uma coisa pra dar pra ela de presente. Você pensou em dar o quê? Ah, não sei, eu tô procurando uma coisa assim, uma faixa etária de uns R$800. Que eu faixa etária, amiga? Né? Faixa etária não, faixa etária de R$800. Faixa etária. Mas aqui, e o negócio de cancelar a conta, deu certo? A conta do quê? A de telefone, que você falou que tava com dificuldade. Ah, menina! Ó, deu certo, mas eu tive que ligar umas 300 vezes pra resolver. Eu literalmente perdi a cabeça. Perdeu a cabeça? Literalmente. Ah, amiga, eu vi que ontem foi aniversário de sua mãe, né? Menina, foi. A gente até fez uma festinha surpresa pra ela. Ela amou, não esperava. Gente, olha, manda um abraço pra sua mãe. Ai, pode deixar. Sua mãe é ser uma pessoa tão iluminada, tão legal. Sua mãe, pra mim, ela é trivial, sabe? Aí eu desejo boas prospecções pra ela. Olha, sua mãe é muito bem digna, muito satisfatória. Ai, pode deixar que eu falo sim. Amiga, eu vou indo lá, porque Nossa, eu já? vou trocar de roupa, porque eu vou pra academia, eu tô nessa pegada mais diet, sabe? Ah, você não tá comendo açúcar? Não, eu tô comendo açúcar. Ué, mas... pegada mais diet, fit. Não, light, então. Light, diet, tudo a mesma coisa. Beijo, tchau. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. E é isso. Tchau! Bom, jovens, então agora... finalizando aí o último tópico da nossa lição, protegendo a linguagem de uma pessoa sábia. Direto aí ao irmão Gênesis, como é a fala do sábio? Então, pastor, como é a fala do sábio, né? O próprio texto, né, da revista já deixa muito claro que não basta apenas a fala ou a palavra de sabedoria, mas também depende totalmente do modo de viver daquele que carrega, né, essa sabedoria. Ou seja, para ser um sábio e ter a fala de um sábio, precisa existir uma conexão daquilo que se diz com o modo que se vive, né? O fato de a fala do sábio deve ser carregada de justiça, de amor e de autoridade, né? E são aspas aqui, jovens. Não confunda autoridade com autoritarismo, ok? É isso aí. Perfeito, perfeito. Então, a fala do sábio é com amor, justiça e autoridade, sem autoritarismo. Sem autoritarismo. Perfeito, exatamente. Perfeito. Irmã Patrícia, qual é a relação entre o falar e ouvir no sábio? Então, uma das características de uma pessoa sábia é saber ouvir. E esse ouvir não se trata apenas de ouvir por educação, porque até, né, tá conversando com uma pessoa tô ouvindo. Não, mas de parar, entender e interpretar aquilo que a pessoa está falando, tentando aprender algo, né? E aqui a palavra até diz, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Né? A palavra do Senhor em Tiago fala isso. Então, que é uma das principais características, saber ouvir. E até o ditado que a minha mãe falava, não sei se as pessoas falavam, que você tem 2 ouvidos e verdade, uma já ouvi boca. Já ouviu essa, ele? Eu vi essa, ele. Não acredito. Mas porque a gente tem que... Ouvir mais e falar menos, né? Isso aí, saber ouvir. E é isso. É isso aí. Então, o ouvir é primordial, né? É primordial. E o texto também de Apocalipse, né? Jesus falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, né? O que o Espírito diz às igrejas, né? Então, ouvidos para ouvir. É diferente de escutar, né? Eu posso estar, no caso, numa situação de que estou escutando, mas eu não estou ouvindo, no sentido de estar, como a irmã Patrícia falou, né? De parar para ouvir, né? De olhar nos olhos, né? E dar atenção. Então, essa é a relação, né? Muito interessante na comunicação. Bom, Emily,
A irmã Patrícia aí falou, né, a respeito dessa relação do falar e ouvir. Como é, então, a relação entre o falar e o agir? Porque ela citou o texto, né, de pronto para ouvir, tardio no falar e tardio também para se irar, que é, no caso, o agir, não é isso? Então, como é que é essa relação entre o falar e o agir? Então, jovens, é muito importante que nós todos tenhamos, eu me incluo nisso também, antes mesmo de falar, lembrarmos também de como nossa postura está. E nosso falar tem que ser coerente com o nosso agir. Então, nós precisamos não apenas falar com mansidão e com temperança, mas também devemos agir dessa maneira. Devemos lembrar que não basta apenas eu dizer palavras sábias, palavras boas, falar de maneira agradável, mas também viver uma vida santa, uma vida justa e tomar muito cuidado na maneira como eu vou agir. Pensar antes de falar, mas também pensar antes de agir. Eu já ouvi muitas pessoas falando, né, principalmente o pessoal mais antigo, né, que querem dar lições de moral, por exemplo, nos filhos, e falava para os filhos, né, faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Sim. Então, nunca, isso é a coisa mais errada, mais absurda, né, que alguém já possa viu essa, querer. Você já ouviu. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas não faço o que eu faço. É uma incoerência. É uma incoerência tremenda, Tá, e isso jamais vai trazer nenhum ensinamento para as pessoas, né? Então, que como diz a Emily, né, que não somente as nossas palavras elas devem ser corretas, mas as nossas ações elas também têm que ser certas, né? Corretas. Usando os exemplos populares em que a gente fala, né? Tem um dito também popular que esse é melhor do que esses outros que nós falamos aí. Assim, que a fala convence, mas o exemplo arrasta. Isso aí, então, perfeito. Esse é melhor, né? É isso aí, coloque isso aí na tela aí, ó. Gostei. E vamos ver então, nós falamos, agora vamos ver o que o nosso pastor fala a respeito desse tema, né? Protegendo a nossa boca. Olá, jovens. Vamos pensar um pouco sobre o pecado de maledicência. A maledicência é uma palavra grega. É a junção, né, de duas palavras, falar mal. Ou seja, nós cometemos esse pecado quando a gente faz um comentário não pertinente, malicioso sobre as pessoas. E esse é um pecado da língua. Quando você tem um coração cheio de preconceito, a falta de amor, e quando você é estimulado por uma conduta egoísta, invejosa e até mesmo rancorosa ou ressentida, esse comportamento produz a maledicência. Então a maledicência é sempre resultado de um coração que não está cheio de amor, mas de uma natureza de sentimento contrária ao amor. Toda vez que você fala mal, que você faz uma injúria, né, ou fala algo mentiroso sobre as pessoas ou fala em mal das pessoas, você abre precedentes para a atuação de demônios na sua vida, você está cerceando suas bênçãos espirituais, você atrai o juízo de Deus sobre a sua vida. O pecado da língua é um pecado que vai nos mandar para o inferno. Jesus disse que nós seremos justificados ou condenados pelas palavras que nós falamos. Os maledicentes não herdarão a vida eterna. Ninguém estará no céu que tenha um dia praticado esse pecado, a não ser que tenha arrependido e parado a prática. Esse foi um pecado que deixou o povo de Deus preso no deserto e morreu e não alcançou a cidade por causa desse pecado. Esse é um pecado que envenena a nossa vida e nos amarra a muitas maldições em virtude de não controlar a língua. Nós precisamos aprender a controlar a língua, aprender a olhar para as pessoas com compaixão, com misericórdia, a entender o porquê que as pessoas se comportam de alguma vez, de alguma forma e por que elas agem daquele jeito. Ou seja, nós precisamos ser uma fonte que jorra água pura, doce, para abençoar a vida das pessoas. Tiago diz que não se pode brotar de uma mesma fonte água doce e água amarga.
Ou seja, nós precisamos brotar água doce, né? Nossa palavra precisa ser agradável, temperada com sal. E se a gente não tiver nada para acrescentar sobre as pessoas, a gente não deve dizer. Ou seja, estar em silêncio é muito mais importante do que falar de forma desavisada, irresponsável, e isso pode desconstruir a nossa vida. Mical, infelizmente, abriu a sua boca para julgar Davi, e quando ela julgou, ela perdeu o casamento e Deus a feriu, e ela nunca mais teve filhos, porque a palavra dela condenou a si mesma. Muita gente vai morrer seco, sozinho, destruído, porque não sabe controlar a língua. Aprenda a controlar a sua língua e aprenda uma coisa: nunca fale mal sobre as pessoas. Nunca divulgue nada mal sobre as pessoas. Aprenda a encontrar nas pessoas coisas boas, a orar por elas e abençoar a vida delas. Deus abençoe vocês. Bom, jovens, nós vimos então aí a fala do nosso pastor. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, que sempre tem nos instruído, nos ensinado. E que Deus possa, assim, continuar abençoando e dando a sabedoria do alto, né? Nós vamos agora entrar num momento muito especial também, que é o momento da oferta, né? Então, queremos dizer para você, né, que agora é hora de fechar a boca e abrir o bolso e ofertar, né? Vocês têm aí as ferramentas que aparecem abaixo do vídeo, né, que é o QR Code, aí fazer o Pix, as contas bancárias, e você pode aí ofertar à vontade e que Deus possa abençoar a sua vida. Nós temos também, né, irmã Patrícia, uma outra campanha, não é isso? Qual é a campanha? Isso, temos aí a campanha dos 1000 Valentes, e faça parte você também, que é um projeto, né, criado para comprar esse terreno que a gente está atualmente, né, trabalhando para o Senhor. Então, faça parte desse projeto, abra o seu coração. Amém. Vamos então ouvir um louvor. Enquanto ouvimos o louvor, você aí abençoa a obra de Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte. De acordo com a lição, o modo de falar do sábio é, alternativa A, ponderado, soberbo e educado. Alternativa B, disciplinado, prepotente e ponderado. Alternativa C, ponderado, disciplinado e educado. Ou alternativa D, educado, prepotente e disciplinado. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta é com certeza a alternativa C de Cristo. Ponderado, disciplinado e educado. Segunda pergunta. O que o tolo expressa em palavras? Alternativa A, o que ele ouve e vê. Alternativa B, o que domina seu coração, sentimentos e desejos. Alternativa C, o que os outros querem saber.
Ou alternativa D, o que traz paz e alegria? Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, o que domina seu coração, sentimentos e desejos, meus parabéns, porque na verdade você acertou. Terceira pergunta. Segunda lição estudada, como a nossa sociedade é marcada? Alternativa A, por pessoas sábias. Alternativa B, por pessoas piedosas. Alternativa C, por pessoas que falam de maneira descompromissada. Ou alternativa D, por pessoas que falam de maneira justa. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido aí no chat e tenham notado mais uma vez com a letra C, que é a resposta correta. Por pessoas que falam de maneira descompromissada. Juízo, hein? Agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte. Verborrágico refere-se a um indivíduo que possui uma forma de expressão caracterizada, alternativa A, pelo excesso de palavras, alternativa B, pela falta de vocabulário, alternativa C, pelo excesso de disciplina espiritual, alternativa D, pela falta do zelo espiritual. Pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, rufem os tambores, é a alternativa A, pelo excesso de palavras. E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouquinho mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fiquem na paz e tchau! Bom, jovens, chegamos então ao final desta lição. Espero que você possa ter aprendido, né? E ser, o mais importante, ser abençoado, edificado por tudo aquilo que aprendemos aqui nesta aula. E queremos agora as considerações finais. Dar aí a oportunidade à Emily, né, para deixar uma mensagem sobre a lição. Então, jovens, vou deixar uma frase para vocês, muito legal, que está aqui na lição. Uma língua controlada é a marca da maturidade. Nós, jovens, estamos sempre buscando crescer em sabedoria, buscando sempre em Deus. E aprender a controlar a sua língua, tanto sabendo quando falar e quando se calar, nós também precisamos lembrar que isso é uma marca da maturidade. E sempre buscar a sabedoria gera em nós essa maturidade de saber quando falar. Glória a Deus. Patrícia. É isso aí. É só uma frase, né? Porque a boca é tão importante quanto guardar o coração. Até porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, jovens, se encha do Espírito Santo, deixe o Senhor direcionar a sua vida, né? Coloque para Ele todas as situações que te incomodam, que te atrapalham, que te deixam fora de controle, porque o Espírito Santo pode, Ele quer fazer isso na sua vida. Glória Amém? a Deus. Bom. Então, jovens, eu quero deixar aqui três frases, coisa rápida que nós aprendemos nessa lição, que foi muito importante. A lição mostra que não devemos ter somente discurso, mas vida. Aprendemos também nessa lição, mostra que sim, nós podemos controlar a nossa língua e ter uma fala ponderada e saber calar quando for necessário. Né? E que nossa boca precisa proceder palavras de bênção e não de maldição. E eu quero finalizar aqui também com uma mensagem para você, jovem que está nos ouvindo, que nós possamos ter uma linguagem sã, irrepreensível e que edifica. Proteger a boca é tão importante quanto guardar o coração. Até porque, como nós falamos aqui na lição, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, que venhamos buscar a sabedoria do alto, como falamos, cuidando da nossa língua e buscando sempre glorificar o Senhor em tudo. Amém? Deus. Vamos orar então, irmã Patrícia? Vamos orar.
Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Querido Espírito Santo, nos ajude, nos fortaleça a cada dia. Direcione, Senhor, a nossa mente, Amém. o nosso coração, a nossa boca. Que a cada dia, Senhor, possamos proferir palavras de bênção, Senhor, para a nossa vida, para as pessoas que estão ao nosso redor. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, jovens. Fiquem com Tchau. Deus. Abençoe, jovens.